Olá, meus jovens! Hoje eu vou falar sobre a compra da casa própria. O que é melhor? Comprar um imóvel ou morar de aluguel? Vou comparar todos os cenários para vocês. Não existe o certo ou o errado, mas eu vou analisar tudo para vocês. Mas fique esperto, porque o seu guru que fala para você morar de aluguel, para fazer um investimento na corretora X ou Y, no fundo ele mora no imóvel próprio. Agora, se você caiu de paraquedas aqui no Chacon Money, eu sou Bruno Chacon e bem-vindo ao nosso canal Chacon Money. É isso aí, hoje eu vou falar sobre o imóvel, se vale a pena comprar ou morar de aluguel. Irei falar sobre 3 pontos e por último deixarei uma opinião própria sobre o assunto. Bom, o primeiro ponto é o quê? Comparativo emocional sobre a compra ou a moradia por aluguel. O segundo ponto é comparativo financeiro entre comprar ou alugar um imóvel, a parte mais racional. E o terceiro ponto que vamos estudar hoje é as situações do seu dia a dia para você tomar uma decisão de comprar ou morar de aluguel. Então acompanhe o vídeo inteiro, fique até o fim, que eu vou falar sobre os 3 pontos e no fim falarei sobre a minha opinião sobre o assunto. Vamos lá, o primeiro ponto é comparativo emocional entre comprar ou morar de aluguel. Primeiro, quer ter estabilidade. Você quer uma moradia por muito tempo, gosta de um lugar, gosta de uma cidade, quer construir uma família por muitos anos. Então, o que é melhor, comprar ou morar de aluguel? Com toda certeza, comprar. Né? Morar de aluguel, você fica refém do proprietário. Se o proprietário falar que vai aumentar um pouquinho o aluguel, você já pode perder a sua situação financeira e aquela estabilidade e terá que morar em outro lugar. Então, para você fincar naquela cidade, ter uma raiz, ter uma família, crescer, estar naquela cidade para trabalho e por muito tempo, 10, 20, 30 anos, a vida inteira, o melhor, emocionalmente falando, é comprar. Agora, se você quer ter liberdade de o quê? Viajar, de morar onde quiser, de ter uma cultura diferente a cada mês, a cada semestre, de morar num lugar diferente. Aí o que é melhor? Comprar um imóvel ou alugar? Com certeza, morar de aluguel, porque aí você tem a liberdade de escolher onde morar. Se você comprar, você fica refém, né, pelo menos do financiamento, que é 30 anos, e aí você fica refém desse imóvel naquele lugar. Então, para você ter uma liberdade, morar de aluguel é muito melhor. Você pode morar esse semestre aqui no Brasil, semestre que vem nos Estados Unidos, esse outro semestre você pode morar no Rio de Janeiro, depois em São Paulo. Então você tem aquela liberdade. Acabou o contrato, muda, vai para onde quiser. Foi promovido em outra filial da sua empresa? Maravilha, vai morar lá. E o segundo passo é o quê? Comparativo financeiro entre comprar ou morar de aluguel. Mas antes de falar sobre o comparativo financeiro, aproveite esse momento para dar um like, compartilhar esse vídeo e se inscrever no nosso canal Chacon Money. Para quê? Para você ter mais dicas sobre investimentos. Vamos ao exemplo. Digamos que você queira comprar um imóvel de 300 mil reais. Ou seja, querer comprar ou morar de aluguel. Para você financiar esse imóvel de 300 mil reais, você precisa de uma entrada de 20%, ou seja, 60 mil reais. Você dá a entrada de 60 mil reais e faz o quê? Financia 240 em qualquer instituição financeira. Usei esse exemplo abaixo, 360 meses, 30 anos, primeira parcela de R$ 1.962,44 e a última parcela R$ 694,87. Como fica isso na prática? Primeira parcela, 1.962. Última parcela, 694. Soma as duas, divide por 2, você vai achar uma parcela média desse financiamento durante esses 30 anos. Parcela média de R$ 1.328,66. Qual é, Bruno, o custo final desse financiamento? O custo final é o quê? Os 1.328, que é a parcela média, vezes o prazo, 360 meses, R$ 478 mil reais. Mais a entrada que você deu para financiamento, para comprar aquele imóvel.
Então, a entrada mais o que você gastou com financiamento, custo total R$ 538 mil. Então, aquele imóvel de 300 mil vai te custar 538.315. Esse é o valor total. Vamos continuar ao comparativo. Então, esse é o custo final desse imóvel de 300 mil. Se você morar de aluguel em um imóvel de 300 mil reais aqui na capital de São Paulo, por exemplo, você vai pagar em torno de R$ 1.500 mensais. Se a parcela do financiamento inicia em R$ 1.962,44 e o aluguel é de R$ 1.500, você deve investir R$ 462,44, que é o que? É aquela diferença do financiamento para o aluguel. E você também tem que ter um aporte inicial de R$ 60 mil, que seria aquela entrada, que seria a entrada do financiamento. Então, vamos simular como seria esse investimento se em vez de você comprar esse imóvel, você morasse de aluguel e guardasse a diferença. Se você aplicar R$ 60 mil, que é aquela entrada do financiamento, e tiver um aporte mensal de R$ 462, e um investimento rendendo mais ou menos aí de 0,67% ao mês, que é em torno de 8% ao ano, você em 30 anos, você teria R$ 1.358.000. São 4 imóveis e meio de R$ 300 mil. Vamos dar continuidade. Se você está pensando em comprar apenas aquele imóvel de 300 mil e não ficar milionário, zilionário, para você comprar aquele imóvel de 300 mil, você compraria ele em 158 meses ou em 13,17 anos, fazendo esse investimento. Então, em 13 anos, você compraria aquele imóvel que, pelo financiamento imobiliário, levaria 30 anos. Por isso, os gurus falam para você morar de aluguel, por mais que ele tenha uma casa própria. Mas esquecem de que, considerar a inflação, o rendimento teria que ser 0,67% líquido mais a inflação, porque aquele imóvel vai estar se valorizando, né? Com esse valor aqui, ó, de 300 mil daqui a 13 anos, você não vai comprar esse imóvel, o mesmo imóvel, tá? Então eles esquecem de considerar isso na conta, mas eu tenho outras perguntas para fazer para você pensar sobre esse assunto aqui. Depois eu volto nesse slide para você analisar também com calma e a gente vai debatendo. Para vocês, quantas pessoas morando de aluguel têm dinheiro poupado ou investido? Pensa em todos os parentes, todos os amigos seus que estão morando de aluguel hoje. Quanto dinheiro poupado ele tem? Outra pergunta para você ficar pensando. Pergunta para os seus avós, seus pais, seus vizinhos que moraram ou moram 20 e 30 anos de aluguel. Pergunta para eles quantos milhões eles possuem na conta ou investiram. Pensa nisso. Se aquelas contas do último slide, elas são corretas, ok. Mas pergunta para quem mora de aluguel por 30 anos ou 20 anos, se ela tem 1.300.000 guardado hoje. É a cultura brasileira, gente. Cultura brasileira não é de poupar, não é de investir. Infelizmente, ainda. E aí, outra pergunta para vocês. Tente achar quantas pessoas que compraram um imóvel por 30 anos, financiou por 30 anos e de fato levou 30 anos para quitar esse imóvel. Antes de fazer esse vídeo, eu debati com a minha esposa e a gente localizou uma única pessoa. Nesses 34 anos que eu tenho, só uma pessoa que eu conheço que de fato comprou o imóvel e pagou por 30 anos certinho até o fim. Por quê? A maioria pega um abono, pega o FGTS, pega o 13º e vai amortizando as parcelas. E eu fiz uma outra pesquisa que o brasileiro leva de 7 a 10 anos para quitar um imóvel, mesmo que ele financiou por 30 anos. Então, a média para quitar um imóvel financiado é de 7 a 10 anos. Vamos voltar naquele slide? Vamos lá. Em 30 anos ele teria 1.300.000. Quem guardou dinheiro por 30 anos hoje? Ninguém.
você conseguiria comprar esse imóvel de 300 mil se fizesse esse investimento e levaria 13 anos. Se a pessoa que financiou compra o imóvel e quita com PLR, quita com abono, com FGTS, a cada 2 anos ele pode amortizar o FGTS e ele demora de 7 a 10 anos. Por que levaria 13 anos para comprar um imóvel dele? E ainda sem correção da inflação. Então essas contas que os gurus falam, eles só levam a questão financeira. Esquecem a parte emocional, a parte da cultura brasileira. Por isso no final, fique até o fim, daqui a pouco vamos para o terceiro ponto, mas no fim vou falar a minha opinião sobre o assunto. Vamos lá. E o terceiro ponto é o quê? Terceiro ponto é situações do seu dia a dia para você decidir se vai comprar ou morar de aluguel. Mas antes de iniciar, não esqueça de se inscrever no nosso canal Chaco Money, para você ter mais informações desse nível. Vamos lá. Você que está me assistindo aqui, você tem uma entrada para financiar um imóvel? Você tem lá pelo menos 20% de entrada? Ou seja, 60 mil sobre aqueles 300 mil? Se você não tem esse dinheiro, você não tem dinheiro da entrada, então terá que de fato morar de aluguel, não tem outra saída. Ou você vai morar na casa de um parente, ou você vai ter que morar de aluguel. Você não tem nem a entrada para tentar comprar financiado. Você pode comprar por uma carta de crédito, você pode comprar financiado, mas no momento você não tem a entrada. Então, infelizmente, terá que morar de aluguel. Você tem a entrada para financiar? Sim, então compra. Né? Compra, financia, vai quitando da forma que você achar melhor, ou faz uma carta de crédito, mas compra. Agora você tem dinheiro para comprar à vista aquele imóvel? Você tem 300 mil para comprar imóvel à vista? Não tem? Então você vai ter que financiar ou alugar, morar de aluguel. Você tem sim dinheiro para comprar à vista? Então você pode comprar aquele imóvel, compra um imóvel, ou compra 2 ou 3, através de estratégias que eu já expliquei nesse canal Chaco Money, sobre comprar à vista. Você pode usar o dinheiro à vista e diversificar, alavancar, mas isso é tema de outro vídeo, que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, um link para você ir ver outro vídeo meu sobre a compra à vista. Bom, o que eu quero dizer para vocês é, não seja 100% racional. Se você for 100% racional, você vai alugar. Mas guarde, poupe aquela diferença, invista, faça bons investimentos, porque a cultura brasileira não leva a um investimento de tão longo prazo. Então eu te pergunto, você tem o hábito de poupar? Pense. Se tem o hábito de poupar, já poupou quanto até hoje? Bom, sobre a minha experiência, sobre a minha opinião, você sim deve comprar um imóvel, pelo menos um, porque ele é a base. Por várias vezes eu já pensei em vender o meu imóvel, investir, o investimento de fato pode pagar um aluguel, mas sofre muitos riscos. Para quem não sabe investir muito bem, pode perde o dinheiro, perde o imóvel, perde tudo. Então, tenha pelo menos um imóvel, a sua base. Depois você pode alavancar, investir dinheiro em seu negócio próprio, em outros negócios e fazendo com que ele se multiplique. Aí, quando ele for se multiplicar, você pode ter a liberdade de morar onde você quiser alugando. Mas pelo menos um imóvel que é a sua base você deve ter. Porque aquele seu guru que fala para você morar de aluguel e investir o dinheiro, ele mora no imóvel próprio. Ele quer o seu dinheiro investido na corretora dele e fazendo aportes mensais para ele e outras pessoas ganharem com isso. Então tenha uma base financeira, tenha o seu imóvel próprio e depois você multiplica e conquista a sua liberdade financeira. Se você gostou desse vídeo, dê um like, compartilhe com seus amigos e não se esqueça de se inscrever aqui no canal Chaco Money. Um grande abraço a todos e let's bora!